Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula aqui no meu canal. Vamos trabalhar direito administrativo aí de acordo com a banca Sebrasp. E na aula de hoje vamos trabalhar nada mais nada menos do que a organização da administração pública. Entender aqui um pouco sobre desconcentração, descentralização, administração direta e indireta e por aí vai, tá bom? Então temos aqui a nossa primeira questão. Diz o seguinte: na administração direta, os serviços públicos são prestados por órgãos que compõem a estrutura do Estado, sem a criação de uma nova personalidade jurídica, a exemplo, o STF, né, em nível federal, e dos tribunais em nível estadual. Então, a doutrina classifica a administração direta, conjunto de órgãos que integram as entidades políticas. Quem são as entidades políticas? União, estados, UDF e municípios. Tá? Órgãos são centros de competências despersonalizados. A personalidade jurídica pertence ao ente político, certo? E não ao órgão. STF, Ministério, Tribunal, Presidência, secretarias, prefeituras, câmaras, assembleias, tudo isso são exemplos de órgãos, tá? Departamentos, seções, tudo isso são órgãos, tá bom? Então, existem órgãos na administração direta, em todos os poderes. O STF, os tribunais de justiça, são exemplos de órgãos do Poder Judiciário que fazem parte da administração direta dos seus respectivos entes. Então, no caso aqui, a nossa primeira questão, gabarito está correto. Questão de número 2. A ANM integra a administração pública federal indireta, tem natureza jurídica de autarquia especial e vincula-se ao Ministério de Minas e Energia. A Agência Nacional de Mineração é uma agência reguladora. Agências reguladoras são autarquias sob regime especial, então faz parte da administração indireta, correto. Considera-se Considera-se a administração direta uma série de órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Aqui nós temos uma definição concisa e correta. A administração direta, ela é uma administração mais centralizada, né? É quando o Estado presta os serviços diretamente por meio dos seus próprios órgãos, certo? E aí nós temos o fenômeno da desconcentração, onde ocorre a distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, dentro do ente político. Então, questão correta. Lembrando que a desconcentração ela pode acontecer tanto na direta quanto na indireta, tá bom? Porque também nós temos órgãos, certo? Nós temos órgãos aí na administração pública indireta também. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 4 diz o seguinte: as entidades da administração indireta são criadas para a prestação de serviços públicos ou de interesses públicos indelegáveis. No caso, né, entidades são criadas para prestar serviço público ou interesses públicos indelegáveis. As entidades da indireta, né, especificamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, podem ser criados para prestar serviços públicos, né, em relação à exploração de atividade econômica, tá? Essa expressãozinha aqui, indelegabilidade, no meu ver, torna a questão também errada, porque muitas competências da indireta são justamente um fruto de uma delegação por outorga, né? É uma delegação legal, certo? Então, essa questão ela está completamente errada. Questão de número 5. A criação de autarquias, fundações, empresas e sociedades se consubstancia por meio da descentralização. Descentralização, duas pessoas jurídicas distintas, né? No caso aqui, elas são por meio de uma descentralização por outorga, a descentralização por serviço, certo? O item está correto. As autarquias e as fundações públicas de direito público, de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado, certo? Então, no caso aqui, o erro está em dizer que todas têm personalidade de direito público, tá? Tá errado esse ponto aqui. Questão de número 6. Autarquias, fundações, empresas e sociedades são pessoas jurídicas integrantes da administração indireta e, além de serem todas criadas ou autorizadas por lei específica, possuem uma personalidade jurídica, mas não patrimônio próprio, né?
Os entes aqui têm personalidade jurídica, têm patrimônio próprio, tá? Todas as entidades da administração indireta têm patrimônio, têm autonomia administrativa, têm autonomia financeira, então essa questão está equivocada. Questão de número 7. A ANM é uma entidade integrante da administração indireta, é uma autarquia, uma agência reguladora, personalidade de direito público, correto, pode ser classificado como uma autarquia e não uma empresa pública, erro da questão de número 7. 8. A distribuição de competência entre órgãos internos sem personalidade jurídica que pertença à mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração. Dentro da mesma pessoa, criação de órgãos, está correto a questão de número 8. Questão de número 9. A administração pública, no sentido subjetivo, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais responsáveis pelas funções administrativas. E no sentido objetivo, ela consiste no complexo de atividades concretas realizadas com a finalidade de atendimento do interesse público. Sentido subjetivo se refere aos sujeitos, é quem exerce a função, órgãos, agentes, entidades. No sentido material se refere ao que é feito, né, a atividade administrativa em si. Então, a questão de número 9, o gabarito ele está correto, tá bom? Questão de número 9, correto. Questão de número 10. Questão 10 diz o seguinte: entende-se por desconcentração a repartição de competências entre pessoas jurídicas distintas. Aqui no caso, né, desconcentração, pessoas distintas, descentralização. Então a questão está errada. Não é desconcentração, é descentralização. Tá bom? Tá errado. Questão 11. A descentralização política horizontal consiste na distribuição de competências entre União, Estados, municípios, propiciando a melhoria de qualidade. Olha só, nós temos a descentralização política vertical. É o que acontece no federalismo, distribuindo competências entre os entes federados, tá? Que estão em níveis de governo distintos. Descentralização horizontalizada está se referindo aqui a uma descentralização administrativa, né? Normalmente se refere à descentralização administrativa ou à separação de poderes, onde não tem uma relação de subordinação hierárquica direta na estrutura federativa, né? Então, no caso aqui, distribuição de competências constitucionais entre os entes federativos é classificado doutrinariamente como vertical e não horizontal. Errado a questão. A transferência de atividades da A transferência de atividades da administração pública para as empresas públicas e sociedade de economia mista caracteriza desconcentração. Está transferindo para uma outra pessoa é descentralização, tá errado. Com base no decreto-lei, julgue os itens, a administração direta é composta exclusivamente de órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo. Aí também tem que levar em consideração os órgãos também dos outros poderes, né, dos demais poderes. Então, tá errado a questão. Questão de número 14. Ocorre desconcentração quando o ente federativo distribui o exercício de uma parcela de suas atribuições a outra pessoa. Se está indo para outra pessoa, é descentralização, não é desconcentração. Questão de número 15. A criação de um departamento é exemplo de desconcentração, uma vez que a DPF não goza de personalidade jurídica própria. O Departamento de Polícia Federal é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, né? No caso é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? É a nomenclatura aí atual. Órgãos não têm personalidade e a criação desses órgãos é por meio da desconcentração, tá correto. Questão de número 16. Ocorre descentralização quando o Estado concede a um particular determinado serviço público pela celebração de um contrato. Aqui nós estamos vislumbrando a descentralização por delegação, tá bom? Então, nesse caso, a nossa questão 16, né? Questão 16 está correta. Questão de número 17. A descentralização como princípio fundamental das atividades desempenhadas pela administração federal pode ser estendido à iniciativa privada. O decreto-lei ele prevê a descentralização em 3 planos: dentro do quadro da administração, para unidades federadas e para a órbita privada mediante contratos ou concessões. Então, a descentralização para iniciativa privada está previsto, pode acontecer, está correto. 18.
Denomina-se desconcentração a transferência da execução de atividade estatal a determinada pessoa física ou jurídica, independentemente de integrar a administração pública. Olha só, a descentralização é a transferência de uma pessoa para outra. Essa pessoa pode integrar a administração pública, aí nós temos a descentralização por outorga, ou pode, né, ser um particular que não integra descentralização por delegação. Então, está de fato correto aqui, né? A descentralização ela acontece independentemente da pessoa receptora integrar ou não a estrutura formal da administração pública, tá bom? Questão 19. O ministério é um órgão sem personalidade jurídica. Tá correto, ministérios, secretarias, não, né, são órgãos, e aqui no caso o ministério é um órgão integrante da União. Entidades compreendidas na administração indireta subordinam-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. A relação entre administração direta e indireta é de vinculação e não de subordinação. Então, não há o que se falar em subordinação, e sim em vínculo, tá? Em controle finalístico. Questão 21 diz o seguinte: entidades da indireta com personalidade de direito privado desempenham unicamente atividade delegada pelo Estado. Está errada, porque ela pode ser uma exploradora de atividade econômica ou uma prestadora de serviço público. Então, está errado a questão. Secretarias dos governos estaduais, né, e das prefeituras são órgãos da direta. Para execução de serviços nesses órgãos, não é necessária a criação de novas personalidades jurídicas. Né? Ela pode exercer diretamente por meio dos seus órgãos, certo? E aqui no caso está correto. A criação desses órgãos por meio da desconcentração, certo? Para desempenhar as suas atividades. Está correto a questão. 23. Embora tanto as autarquias quanto as empresas integrem a administração indireta, aquelas são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que estas, né, quem? As empresas públicas, são de direito privado. A autarquia é de direito público, empresa, sociedade de economia mista, né, é de direito privado, está correto a questão 23. 24. No desempenho de suas funções, as agências reguladoras independentes detêm um regime especial caracterizado por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade para os seus dirigentes. Então, está correto, as agências são autarquias sob regime especial. A lei define que sua natureza especial é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, né, pela autonomia funcional, decisória, administrativa, financeira e pela investidura, né? Tem mandato fixo os dirigentes e uma estabilidade, certo? Então, eles não podem, por exemplo, serem exonerados, né? De livre nomeação, livre exoneração ali pelo presidente, não pode, né? No caso aqui, a 24, ela está correta. Os dirigentes aqui das autarquias, né? Das agências reguladoras, eles então tem um mandato fixo, tá bom? Vamos aqui para nossa próxima questão. A administração direta ou descentralizada inclui as autarquias. Autarquias é administração indireta. Descentralização administrativa por serviços ocorre quando o poder público atribui a titularidade e a execução. Quando você vir a descentralização por serviços, tá? Ela, no caso aqui, pessoal, também é descentralização por outorga, tá bom? O nome aí dá na mesma. Ocorre quando o poder atribui a titularidade e execução de determinado serviço para uma pessoa jurídica de direito público criada por ele, sendo vedado a criação de pessoa jurídica de direito privado. Temos um erro aqui, porque também cria-se as entidades aí da administração indireta que têm personalidade jurídica de direito privado. Então, nesse caso, a 26 está errada. 27. Em sentido estrito, a administração pública compreende, sobre aspecto subjetivo, apenas os órgãos, excluindo os órgãos governamentais. No caso aqui, em sentido estrito, né, que é o sentido subjetivo, é o sentido orgânico, é quem exerce a atividade administrativa, tá?
Quem exerce atividade administrativa? A administração, então, compreende apenas órgãos e entidades, excluindo os órgãos governamentais, as funções legislativas e jurisdicionais. Então, a questão está correta. 28. A autarquia é órgão. Não, a autarquia ela é entidade. Está errado. 28 está errado. 29. A administração do tipo direta não possui personalidade própria. Os entes têm personalidade. Está errado. Quem não tem são os órgãos. De acordo com o critério orgânico, a administração é um conjunto de agentes, órgãos, pessoas responsáveis pela função administrativa. Tá certo aqui a nossa questão? Tá correto. É quem exerce a função, tá? É quem exerce a função. Então, tá correto a questão de número 30. Questão 31. A administração federal direta possui personalidade jurídica própria, né? E é composta por estatais. É indireta a estatal. Conforme a jurisprudência do STF, a OAB é uma entidade da administração indireta da União. Gente, a OAB ela é o quê? Ela é um conselho profissional. Ela fiscaliza, né, os profissionais, os advogados, né, a ordem dos advogados. Ela tem uma natureza jurídica que é sui generis. É uma natureza jurídica única, especial. Embora ela fiscalize a profissão, o STF ele decidiu que a OAB não integra a administração pública, nem direta nem indireta, tá? É um serviço independente, não se sujeita às regras comuns aí da administração indireta, não está, por exemplo, obrigado a fazer concurso público para suas atividades, certo? Não tem uma vinculação hierárquica ministerial. Então, esse item ele está errado, porque a OAB ela não é nem direta e nem indireta. Tomem cuidado com isso, tá? Vamos lá. Questão de número 33. Questão 33 fala o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STJ, no âmbito do direito administrativo, aplica-se a teoria da representação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado faz como seu representante legal. O nosso direito, né, o direito administrativo brasileiro, ele adota a teoria do órgão, tá? A vontade do agente é imputada, né, atribuída diretamente à pessoa física, que é o Estado. O agente não representa o Estado, ele apresenta o Estado. Então, quando o agente ele está atuando, é o próprio Estado que está agindo, tá bom? Então, no caso aqui, a questão está errada, tá bom? Não é teoria da representação, é teoria do órgão. Questão de número 34. Desconcentração administrativa consiste na distribuição interna de competências feita pela administração pública dentro da mesma pessoa jurídica. Questão 34 está correta. 35. É órgão público a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública, sendo tratado na legislação como uma entidade quando dotado de personalidade jurídica. Gente, órgão não. Desculpa, aqui, órgão, né? Falou de órgão público, unidade, tal. Ah, não, desculpa, aqui eu confundi. Ele trouxe os dois conceitos de forma distinta. Primeiro de órgão, depois de entidade. Tá correto aqui a questão, tá? Confusão minha. 35 está correto. 36. Na descentralização por colaboração, embora haja transferência da execução de serviço público a uma pessoa de direito privado, a titularidade do referido serviço permanece sob a responsabilidade do poder público. Então, a descentralização por delegação, o Estado transfere apenas a execução do serviço e o Estado ele retém a titularidade, tá? No caso, então, a questão está correta. 37. De acordo com a jurisprudência do STF, é vedada a autorização legislativa genérica para a criação de subsidiárias de entidades da administração indireta. O STF, né, ele já entende que não se exige uma legislação específica para criar uma subsidiária. Basta que a lei que criou, né, que autorizou a criação da empresa, preveja a autorização legislativa genérica para a criação da subsidiária. Então, está errado esse item. 38. Determinados órgãos públicos que detêm direitos subjetivos que necessitam ser defendidos possuem capacidade processual. Os órgãos não têm personalidade jurídica, tá? Em regra, não tem capacidade processual, salvo alguns.
Órgãos independentes, órgãos autônomos, né, de estatura constitucional, têm capacidade processual para defender as suas prerrogativas institucionais. A presidência da República, as mesas das casas legislativas, né? Então, são exemplos, tá? Então, no caso aqui, está correto. 39. A descentralização consiste na distribuição interna de competências no âmbito da mesma pessoa jurídica. As atribuições são outorgadas por vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. Aqui descreveu desconcentração e não descentralização. Então tá errado. MME é o Ministério de Minas e Energia, é um órgão aqui da administração direta, né? No caso, ele está falando que é uma entidade desconcentrada e possui personalidade jurídica. Se é um órgão, não tem personalidade jurídica, então está errado. 41. A transmissão de competência de uma pessoa jurídica de direito público para outra configura descontração. Nem tem esse termo aqui, né? Descontração, é desconcentração ou descentralização. Então, o item está errado. 42. A União é um órgão da administração pública direta. A União é um ente, tem personalidade jurídica, então não tem como ela ser um órgão público. Está errado. Em sentido subjetivo, formal, orgânico, a administração consiste no conjunto de órgãos, entidades e agentes que estão ali exercendo a função do Estado. Já em sentido objetivo, material, funcional, designa atividades administrativas. Foi justamente o que eu falei aqui na questão anterior. No sentido subjetivo é quem exerce. No sentido objetivo é o que é exercido, é a atividade em si. Então está correto. 44. No que tange aos institutos da descentralização e da desconcentração, julgue os itens. A diferença preponderante entre esses dois institutos decorre do número de pessoas jurídicas envolvidas em cada um deles. A desconcentração é apenas uma pessoa jurídica, a descentralização, duas ou mais. Então, no caso, está correta. A sociedade de economia mista aqui é um ente que integra a administração pública, deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tem que obedecer à administração direta e a indireta, tem que obedecer aos princípios do artigo 37 da Constituição, né? O LIMP, tá correto. 46. O ato praticado por agente no exercício da sua função expressa o sentido orgânico. Olha só, o agente público representa o sentido orgânico. O ato praticado, o ato administrativo, expressa o sentido material. Então, o ato ele é a materialização da função administrativa. Então, aqui está se referindo ao sentido funcional, não é o sentido orgânico, como foi colocado aqui. Então, está errado. Um banco estadual que organiza sua estrutura interna em departamentos ou seções com atribuições próprias e distintas entre si, a fim de desempenhar suas funções institucionais de controle interno, apresenta uma desconcentração da função administrativa. Está correto. Está fazendo novos departamentos, novas seções. É uma forma de desconcentração, sim. 48. Supondo-se que a lei de criação do órgão distrital em questão não tenha disposto sobre o seu regimento, é cabível posteriormente a edição do regimento interno por ato normativo infralegal editado pelo próprio órgão criado. Olha só, os órgãos públicos possuem poder normativo interno para se organizar, tá? Se a lei de criação não detalhou o regimento, o órgão ele tem que editar ali os atos infralegais, portarias, resoluções, né, por exemplo, para disciplinar o seu funcionamento interno, a sua rotina, os seus procedimentos, desde que isso não inove, tá, a ordem jurídica, tá bom? E nem crie obrigações para terceiros, que não estão sujeitos à hierarquia. Então tá correto a questão. 49 diz o seguinte: embora apresentem diferenças, a teoria do mandato, da representação e do órgão tem como um traço a imputação da vontade do órgão à pessoa em que ele se encontra.
Tá errado. Teoria do mandato, a gente seria tipo um mandatário do Estado. Na teoria da representação, seria um representante legal. Estaria agindo como se fosse um tutor do Estado. Na teoria do órgão, no caso aqui, é a que utiliza a ideia de uma imputação volitiva. O órgão, ele é parte do corpo do Estado. Então, quando o órgão ele age, imputa-se a vontade diretamente à pessoa jurídica. Então, a imputação não é um traço comum, tá? É uma característica distintiva. É natureza de que se reveste a entidade e não sua finalidade que a classifica como integrante da administração indireta. A finalidade pública é comum tanto à administração direta quanto à indireta, né? O que define se uma entidade pertence à indireta é a sua natureza jurídica, de pessoa jurídica, né? Criada ou autorizada por lei específica para atuar de forma descentralizada. A administração pelos seus entes federados, certo? Então, no caso, a questão de número 50 está correta. A função administrativa realizada pela União, pelos estados e municípios é denominado administração pública indireta. Tá errada, tá? Função realizada pela União, pelos estados, administração indireta. No caso aqui, a indireta ela é formada por outras pessoas jurídicas, certo? Conjunto de órgãos que integram essas pessoas políticas que constitui a administração direta. Então, tá errado. 52. Desconcentração pode ser entendida como um desmembramento de estruturas administrativas que visam uma melhoria organizacional. Tá certo. Tá desconcentrando, né? Tá distribuindo ali internamente competências para tornar mais eficiente o serviço, tá certo. Em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham as funções. Em sentido amplo, abrange os órgãos governamentais, certo? Em sentido estrito, é apenas órgãos e os seus agentes que exercem a função administrativa. Então, exclui órgãos governamentais e a função política. Então, a questão 53 está errada. A administração direta é composta por órgãos que têm personalidade. Já vimos várias questões. Órgão não tem personalidade jurídica, está errado. 55. São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta, agências reguladoras, sociedade de economia mista, organizações sociais. Organização social são entidades privadas, são paraestatais do terceiro setor, elas colaboram com o Estado, elas não integram a administração pública, nem direta nem indireta, tá errado. A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são órgãos integrantes da administração pública federal, né? Aqui no caso, indireta, né? São da direta, tá bom? São órgãos da administração direta, tá, pessoal? Pertence à estrutura do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda. Então, 56 está errado. 57. Órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual, razão porque devem necessariamente ser representados em juízo pela pessoa jurídica a qual está vinculado. Aqui no caso, olha só, órgãos por não terem capacidade não possuem. Temos uma exceção, tá? Órgãos de estatura constitucional. Eles possuem capacidade processual para defender as suas prerrogativas, certo? Então, a questão 57 ela está errada, tá bom? Questão de número 58. Órgão público é um ente despersonalizado da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público. Gente, órgão é a unidade despersonalizado dentro de uma entidade, tá? Ente descentralizado com personalidade de direito público, aqui no caso, né, é uma autarquia. Então tá errado. A questão 58. A administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos no âmbito federal, constituem serviços integrados da estrutura administrativa da presidência. Cadê aqui? Da presidência da República e dos ministérios.
Questão 59, de acordo aí com o decreto-lei de número 200, a questão está errada, tá? Aqui está falando da administração direta. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação integram a administração direta enquanto a financiadora de estudos e projetos. Uma agência sob a supervisão desse ministério integra a indireta. No caso, FINEP é uma empresa pública, né? Sendo uma empresa pública, é administração indireta. Então, questão de número 60 está devidamente correto, beleza? 60 questões, então, sobre a organização administrativa. Tranquilo, mesinho na chupeta. Você percebeu que muitos itens acabam se repetindo e fazer questões é algo fundamental para que você alcance a sua aprovação, beleza? Então, um forte abraço para todos e vamos para um próximo bloco. Tchau, tchau.